Olá, eu sou o Nico Choco e você está assistindo a mais um vídeo no canal Fritzolino. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje eu decidi trazer aqui para vocês um novo formato de vídeo em que o nosso objetivo aqui é simplesmente termos uma conversa muito casual, muito amigável sobre algum tópico, algum assunto que eu gosto muito, que fez parte da minha vida, que marcou minha infância e que eu tenho certeza que deve ser do interesse de vocês também, porque afinal de contas, se vocês estão me assistindo aqui no meu canal, isso só pode significar que vocês têm gostos muito parecidos com os meus. Então, eu espero de verdade que vocês gostem dos próximos tópicos que eu pretendo trazer aí pela frente. E é claro que hoje eu decidi começar então por Digimon, um dos animes que mais me marcaram. Eu nem sequer consigo me lembrar da primeira vez que eu ouvi falar em Digimon. É uma dessas coisas que pra mim sempre existiu desde que eu me conheço por gente. É claro que esse anime chegou aqui no Brasil bem no comecinho dos anos 2000, tendo sido criado lá no Japão bem no finalzinho dos anos 90. Muita gente não sabe disso, talvez hoje em dia até saibam, mas naquela época certamente ninguém sabia que Digimon na verdade surgiu a partir dos Tamagotchi, aqueles brinquedinhos que a gente tem que cuidar do bichinho, tem que alimentar, não pode deixar morrer. Eu cheguei a ter, todo mundo ali na minha geração tinha algum Tamagotchi ou alguma coisa parecida, mas a gente nem fazia ideia que isso tinha relação direta com Digimon. Na época, o Digimon era um dos animes que estavam mais em alta. Até hoje, é claro, a franquia ainda existe, ainda recebe animes novos, produtos novos. Eu diria só que ela não tá mais tão em alta quanto ela já esteve, ela não tem mais assim a mesma presença na cultura popular que ela já teve antes, diferente ali daquela época do auge que foi o começo dos anos 2000. Mas o objetivo aqui desse vídeo mesmo é focar nas minhas experiências pessoais com a franquia e não entrar nesses detalhes meticulosos, né, de tudo que já aconteceu com ela. Eu acredito que já existe muita gente fazendo um trabalho muito bacana aí na internet de registrar tudo isso, por isso que não é meu interesse. O que eu quero fazer aqui é só trazer as minhas próprias memórias para compartilhar com vocês. Espero que vocês se sintam à vontade para compartilhar as suas memórias também aqui nos comentários. Mas enfim, dando continuidade então, desde cedo eu assisti os primeiros episódios do anime inúmeras vezes, lembrando que naquela época que eu era criança, o acesso ao conteúdo que a gente queria assistir não era igual hoje em dia, não era tão fácil assim entrar na internet e encontrar tudo que a gente quer assistir disponível ali, ou com relativamente muito mais facilidade. Naquela época era bem mais difícil, a gente dependia de estar passando na TV, algumas pessoas tinham TV a cabo, no meu caso não, dependia só da TV aberta mesmo, então a exibição dos episódios eram sempre muito lentas, era um episódio por dia e olhe lá. E também a nossa melhor chance eram sempre as fitas VHS, que traziam ali um punhadinho de episódios por vez, e para as crianças mais abastadas na época tinham os DVDs, né, que era o grande lançamento, o futuro era o DVD naquela época, né, pelo menos era o que a gente pensava. E
O legal é que dava pra pegar na locadora, né? A gente ia lá, pegava a fita ou DVD, levava pra casa e assistia. Eu também tive um amigo que eu tenho certeza que eu vou acabar mencionando ele inúmeras vezes aqui, porque ele marcou muito a minha infância com todos esses assuntos que eu vou trazer aqui pra vocês. Ele tinha uma coleção muito grande aí de DVDs, de fitas VHS, enfim, de Digimon, e a gente passava muitas vezes o dia todo lá na casa dele assistindo. Por isso que, principalmente os primeiros episódios, ali naquele primeiro arco que a criançada toda chega no Digimundo no primeiro episódio, e passam mais ou menos uns 10 episódios, mais ou menos, ali enfrentando o primeiro vilão, que é o Devimon. E cada um dos Digimons evolui para sua forma adulta pela primeira vez em cada um desses episódios. Eu praticamente decorei o primeiro episódio, o segundo, que tem a evolução do Agumon para Greymon, o terceiro, que tem a evolução do Gabumon para o Garurumon, e assim por diante até chegar no Patamon, digivolvendo ali para Angemon e derrotando o Devimon, só que infelizmente voltando a ser um ovinho, né? E demorando um pouco mais ali para crescer de novo. Depois disso, as crianças têm a oportunidade de sair da Ilha Arquivo, que é onde elas estavam confinadas ali no comecinho, né? E elas vão pro continente explorar o restante do Digimundo. Mas essa parte eu tenho quase certeza que eu nunca tive a oportunidade de assistir quando eu ainda era muito criança. A série no total tem 54 episódios, mas eu era bem confinado só aqueles primeirinhos mesmo. Assim como a continuação Digimon Adventure 02, eu também não cheguei a assistir quando eu era bem criança. Eu só tinha uma vaga noção de que eu sabia que ela existia, talvez porque alguém me contou, me mostrou alguma coisa. A única coisa que eu sei de certeza que eu já sabia é que ela tinha a presença do Black War Greymon, um dos personagens mais legais ali da continuação. E sim, na época que eu assistia essas fitas, esses DVDs, etc., os episódios tinham aquela abertura com a apresentadora Angélica, exatamente assim como eu tô agora, num chroma na frente das cenas do anime. Pena que eu não tinha um chapéuzinho aqui pra colocar pra ficar igual ela, né? Isso teria... Só faltou isso pra completar meu look aqui. Infelizmente eu não tinha nada parecido pra colocar aqui. Mas, pois é, as pessoas na internet gostam muito de zoar essa produção brasileira aí que fizeram. Eu, particularmente, acho muito nostálgica, porque, afinal de contas, eu sempre associo com essa memória de Digimon, aquela musiquinha que ela cantava, nunca me esqueci, então pra mim faz parte aí do pacote da lembrança como um todo. Mas enfim, além do próprio anime, eu também cheguei a assistir o filme uma vez. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei bastante confuso. E não é à toa, né? Porque o filme do Digimon, o filme, a versão americana, é muito confusa mesmo. Pra quem não conhece o contexto daquilo ali, que na verdade são 3 filmes separados lançados no Japão, que os caras simplesmente amarraram ali pra criar um único filme. E eu lembro que, principalmente a parte do início, que tem o Agumon gigante, aquilo ali me deixou muito confuso quando eu era criança. Eu fiquei meio perplexo sem entender o que estava acontecendo. Aquela segunda parte focada nas crianças enfrentando o Diaboromon, entrando na internet, e a combinação do Wargreymon com o Metal Garurumon formando o Omnimon, aquilo ali sempre foi muito incrível, muito, muito mágico desde a primeira vez que eu assisti. E a terceira parte do filme, que é aquela focada no elenco do 02, eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu não entendi nada, até porque eu não conhecia aquele elenco ainda, e eu fiquei com muito medo. Eu lembro que eu fiquei bem assustado, provavelmente era por causa do Wendigomon. Acho que era ele que me deixou mais assustado da primeira vez que eu assisti. Então a minha primeira experiência com o filme do Digimon foi ficar bastante confuso e assustado. Muito parecido com como foi a minha primeira experiência com o primeiro filme de Pokémon também, que me assustou bastante quando eu era bem criancinha ainda.
Além do anime, do filme, quando eu era criança também a gente tinha os brinquedos. Tinha muito, muito, muito brinquedo de Digimon. Cara, assim, eu não sei nem explicar como era possível que tinha tanto brinquedo de Digimon ao meu redor quando eu era criança. Praticamente todo mundo que eu conhecia tinha. Existia um monte daqueles pequenininhos, assim, os bonequinhos pequenininhos, assim, de, tipo uma infinidade de Digimon. Eu nem sei da onde a galera tirava aquilo. A maioria das pessoas tinha bem mais do que eu. Eu tinha um e outro. Tinha uma galera que tinha um monte, eu não sei como, mas eu sempre achava o máximo. Eu adorava qualquer brinquedo que fosse dos Digimons, eu sempre achei um dos mais bacaninhas de todos. E é claro, é lógico que não dá pra esquecer de mencionar os brinquedos mais legais de todos, que eram aqueles que se transformavam, né? Eles eram mais ou menos um pouco maiores, grandinhos assim. Eu cheguei a ter alguns e amigos meus tinham outros também. Os que eu me lembro, assim, da minha infância que eu cheguei, ou eu tive, ou alguém que eu conhecia teve, foram o boneco do Greymon, que virava Metal Greymon. Cara, nossa, eu era fissurado nesse boneco. Um dos meus maiores sonhos hoje seria ter esse boneco de volta. Eu ainda quero algum dia dar um jeito de conseguir comprar um que esteja inteiro, em bom estado de novo. Eu me lembro que eu cheguei a ter o boneco do Garurumon, que eu tenho muito forte uma memória de uma vez que eu abri o peito do brinquedo e eu pensei que eu quebrei o brinquedo. E eu fiquei, putz, quebrei o meu Garurumon. E eu vi que tinha uns outros braços dentro, e foi aí que eu entendi que aquele Garurumon digivolvia pra o Eri Garurumon, por isso que trocava os braços de um pelo outro, e eu achei o máximo ter descoberto aquilo ali no susto. Eu também lembro do boneco do Kabuterimon, que virava o Atlur Kabuterimon. Tinha o Patamon, que virava Angemon. Esse eu não tive, esse um amigo meu tinha. Enfim, provavelmente tinham outros também, mas esses são os que eu mais me lembro. Ah, e mais um muito importante também, que foi o Agumon, que virava War Greymon. Esse aí eu tenho certeza que eu tive também, porque um único braço dele, uma mão com a garra por cima, foi a última coisa que sobreviveu e que eu ainda tinha guardado na minha caixa de brinquedos aleatórios, sortidos, sobreviventes da infância. Eu ainda tive essa garra do Wargreymon por muitos anos ainda, depois que eu já não tinha mais o resto do coitado do brinquedo. Porque a gente tá falando de uma época que eu era criança mesmo. Então o brinquedo era pra brincar, era pra jogar no chão, era pra quebrar, era pra perder os pedaços até eventualmente o negócio desaparecer das nossas vidas. Porque brinquedo é feito pra isso mesmo, é para isso que serve que, que serve a infância. Claro que depois que a gente cresce, a gente fica com saudade aí dos brinquedos que a gente teve e não teve mais. Esse Agumon que vira o Wargreymon, inclusive alguns anos atrás, foi lançada uma nova versão, né, um remake aí desse boneco, que eu cogitei muito comprar. Era uma. Nossa, eu queria bastante, mas eu não consegui juntar forças necessárias para pagar o valor. Eu achei meio bem caro. E olha que vocês que me conhecem sabem aí a quantidade de bonecos dos Transformers que eu tenho, mas mesmo assim eu decidi não gastar tanto assim ali com aquele boneco, mas quem sabe um dia eu ainda corro atrás, ainda recupero alguns desses Digimons que marcaram tanto a minha infância, e eu confesso que eu gostaria muito, muito mesmo de ter uma nova experiência mexendo com eles. Mais um detalhe também que eu lembro que fez parte, ainda nessa mesma época, minha prima, que é só um pouquinho mais velha que eu, tinha uma coleção de cartinhas que eu acredito que deve ter vindo em algum salgadinho, eu acho que era do Zelma Chips, alguma coisa assim. Infelizmente, eu era um pouquinho novo demais, então eu não peguei essa promoção, mas ela chegou a pegar ali bem certinho nessa época, nessa diferençazinha de idade entre a gente, então ela tinha várias e várias dessas cartinhas e eu sempre ficava com muita inveja, eu sempre queria todas aquelas cartinhas dela pra mim. Mas eu nunca peguei nenhuma pra mim, tá? Eu sempre respeitei que eram dela e eu só brincava com as cartinhas quando eu ia na casa dela. E eu também tenho uma memória de um boneco do
Spy Ultramon, se não me engano, esse é o nome, que é a combinação do Vimon com o Wormmon, aquele do 02, era um boneco que não mudava de forma, mas que era super bem articulado, era muito bem articulado, que eu me lembro mais ou menos desse tamanho assim. Eu lembro de ter encontrado esse boneco na escola, na sala de aula, dentro de um armário. E eu peguei o boneco e eu mexi nele e tal, eu pensei, nossa, que boneco legal pra caramba, mas daí eu devolvi, ainda bem que eu devolvi, porque se eu tivesse pego pra mim, eu me arrependeria até hoje de ter roubado o boneco que não era meu, mas felizmente eu devolvi o boneco pra onde ele tava, tá, eu lembro que eu fiz isso. E eu cheguei a ter também, em um certo momento, o boneco do Armadillomon, se não me engano, é aquele que é tipo uma topeira, né, com as furadeiras na boca e nas mãos, assim. Uma topeira não, é tipo um tatu que montava as pecinhas dele, assim. E vinha com um Wormmon pequenininho também, aquele vermezinho verdinho também. Só que eu me lembro que, como eu não tinha muita familiaridade com o 02 ainda naquela época, eu não tinha muita certeza se aquele boneco ali era mesmo um Digimon, algo assim. Mas, enfim, é claro que era, né? Eu lembro de vários e outros, como eu falei, vários outros pequenininhos e coisa e tal, que alguns dos meus amigos tinham. E seguindo em frente, então, por algum motivo que eu não sei explicar, eu nunca tive nenhum contato com o terceiro anime de Digimon, que foi o Digimon Tamers. Eu sempre soube que essa temporada é excelente, todo mundo que assistiu gosta muito, todo fã de Digimon curte pra caramba, todo mundo diz que é a melhor, que mais vale a pena assistir Tamers. Só que eu não sei explicar, simplesmente eu nunca vi, quando eu era criança não passou nem perto de mim, sei lá como que aconteceu isso. E eu sempre fiquei naquela promessa de que um dia eu tenho que assistir Tamers, eu tenho que assistir, só que até hoje eu ainda não assisti. Mas vamos ver aí agora, só porque agora eu fiz esse vídeo aqui falando que até hoje eu não assisti, quem sabe daqui pra frente eu finalmente corro atrás e assisto, né? Mas a série seguinte, que foi a Digimon Frontier, ou também Digimon 4, eu quando era criança conhecia como Digimon 4, essa eu assisti, essa passou na TV Globinho, eu lembro, eu assisti do começo ao fim, toda ela, eu tenho vagas memórias ainda de um pouco do começo, até hoje eu lembro um pouquinho de como foi o final, bem pouco assim, mas eu ainda consigo lembrar de algumas imagens. Eu curtia pra caramba essa Digimon 4, que tem as crianças que viram os Digimons, né? Eu gostava muito da primeira vez que eu assisti, mas eu confesso que alguns anos depois, essa série começou a passar em outro canal, eu acho que era na Rede TV, era Rede TV ou Record, acho que era Rede TV, passava ali pelas 6 da tarde, mais ou menos, alguns anos atrás aí, e eu dei uma conferida num episódio que tava passando, caramba, eu achei muito cringe, assim, eu percebi que talvez essa temporada aqui não tenha envelhecido muito bem pra mim, eu fiquei com medo de estragar a memória, sabe, quando eu vi aquilo ali, então eu decidi, não, ok, eu acho que essa temporada aqui eu acho que eu não vou assistir de novo, não, vou deixar só na memória mesmo. E algum tempinho depois daquela época que passou Digimon 4 na Globo, passou também a Digimon Data Squad, que o nome, no nome original é Digimon Saviors, se não me engano, mas passou aqui como Digimon Data Squad. Eu gostei pra caramba dessa também. Eu já ouvi falar que ela não é tão boa assim, mas eu só assisti os primeiros episódios que passaram na época, eu tenho quase certeza que a Globo não passou tudo, só um pouquinho mesmo, mas eu tava gostando do que eu tava vendo, eu curtia principalmente que o protagonista tinha o Agumon de novo, né, então naquela época a gente ainda era criança, mas já tava ficando com saudade lá do Digimon original, do Agumon, então foi legal ver o Agumon voltar como Digimon principal aí, de outro anime, né, de um que veio depois. Então eu nunca revi o Data Squad, mas eu curti, assim, pelo menos aquele comecinho que eu vi na época, eu curti bastante. Depois disso, então, vem a época que eu já tava deixando de ser criança, eu já tava, assim, ali quando eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, então já
já era adolescência, mas eu nunca deixei de ser muito, assim, criança ainda nessa época. Eu ainda, né, curtia meus desenhos, meus brinquedos, essas coisas todas. Então, ali pelos 15 anos foi quando me bateu uma nostalgia fortíssima por Digimon. Digimon foi a primeira coisa na minha vida que bateu assim, ó, com soco e chute na cara, na porta, pra tudo que é lado, assim, bateu muito forte, muito, muito, muito forte mesmo. E aí foi quando eu corri atrás, eu decidi, eu quero assistir o original inteiro, porque eu sempre tive essa sensação de que eu não assisti tudo. Então foi ali que eu corri atrás e aí eu assisti o anime completo, fiquei satisfeito, né, com tudo que eu assisti. Com certeza fiquei emocionado pra caramba no último episódio, aquela despedida das crianças dos Digimons, aquilo ali é de chorar, é de emocionar qualquer pessoa. Eu revi o filme, obviamente, para entender melhor o que estava acontecendo. Eu vi as versões japonesas também. E o interessante foi que eu finalmente entendi um detalhe que eu sempre achei que no filme, quando os Digimons digivolvem, toca aquela musiquinha do Digimon digitais. E eu achava que isso tinha sido feito só pro filme, porque no anime toca a clássica Braveheart, né? Aquele solinho de guitarra. Aquela musiquinha que todo mundo gosta. Eu arruinei ela aqui agora pra vocês, né? Mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E eu sempre achei que aquilo ali tinha sido feito só pro filme, só depois que eu fui entender que na verdade não, na verdade a versão americana do anime, os caras simplesmente cortaram Braveheart e meteram aquela musiquinha lá americana do Digimon no próprio anime mesmo. Toda vez que os Digimons digivolvem, toca a musiquinha americana. O que é uma pena, eu acho que os americanos perderam pra caramba. Ainda bem que a versão da série que veio pro Brasil era diretamente baseada na versão japonesa. Por isso que a gente não perdeu a Braveheart, né? Só no filme que a gente acabou perdendo, porque o filme, sim, que veio pro Brasil foi a versão americana mesmo. Mas então, eu assisti a 02 também, completa. Não é muito boa, confesso, a 02 ela é cheia de falhas, de problemas, assim, no ritmo, né, no desenvolvimento, desenrolar da história não é tão bom quanto a original, mas tudo bem, valeu a pena assistir, foi bacana. E eu assisti o quarto filme também, que é A Vingança do Diaboromon, que é um filme legal pra caramba, porque tem o Imperial Dramon modo paladino, que é um Digimon muito da hora também, curto muito ele, né? A combinação de todo mundo, combina, né, o Omnimon com o Imperial Dramon, que o Imperial Dramon já é a combinação lá dos outros Digimons da criançada ali do 02, então combina, empilha um monte de Digimon em uma coisa só e vira... Cheguei até a criar uma aura aqui, ó, olha só, estou farmando aura aqui atrás de mim. Desculpem pelo meme. O meme da nova geração aí. Pra mostrar como eu tô atualizado, viu? Eu não vivo só de nostalgia pelo comecinho dos anos 2000, tá? Só pra deixar isso bem claro. Enfim. E é isso. Desde então, eu acompanhei o lançamento da Digimon Adventure 3, ou Tri, se não me engano é Tri a pronúncia correta, né? Digimon Adventure Tri. Enfim, aquela continuação que fizeram, que o elenco todo já tá mais crescido, adolescente. Eu cheguei a ter um hype bem grande por essa série, por esse anime. Tipo assim, são vários episódios, mas eles são divididos em, tipo, 6 filmes. São filmes feitos de episódios. Eu não sei. Eu sei que o hype no início era bem grande, né, porque a nostalgia era muito forte. No fim das contas, essa série não foi tão boa assim. Ela acabou sendo um pouquinho decepcionante, mas foi legal assistir igual. E por último, assisti aquele filme também, o Last Evolution Kizuma. Acho que é esse o nome. Achei bacana. Eu gostei, de modo geral, achei um filme bem bonito.
mas um pouco confuso aquela questão de como ficou o final, dos Digivices bloqueando, as crianças perdendo os Digimons, aquilo ali foi desnecessariamente triste e fica meio confuso. E agora como que isso vai encaixar com aquele final ali do 02, que todo mundo era adulto e tinha os Digimon ainda? Porque afinal de contas, eu acho que aquilo ali é pra ser canônico ainda, né? Enfim, eu não sou nenhum super especialista aqui no cânone de Digimon, isso não é... Meu objetivo não é discutir isso, mas, sei lá, eu achei um pouco estranho aquilo ali, mas foi um filme legalzinho igual. Eu não assisti aquele remake do Digimon Adventure que saiu poucos anos atrás. Aquilo ali não me interessou tanto. E nenhuma das outras séries que vieram depois ali do Data Squad. Eu sei que existe X-Ross Wars, alguma coisa assim. Nunca assisti esse negócio. E tem uma bem recente que o pessoal tá falando bem, estão dizendo que tá boa, mas eu não sei. Porque Digimon não é uma coisa que eu consumo ativamente hoje em dia. Digimon pra mim é essa memória de infância mesmo, não é algo tão presente hoje, mas toda vez que eu lembro de Digimon, eu sinto uma das maiores nostalgias possíveis. Isso vocês podem ter certeza, assim, ó, o coração bate forte, dá aquele peso. E eu não tenho nem vergonha de admitir pra vocês que lembrar de Digimon, ouvir as músicas, muitas vezes me faz dar aquela lacrimejada, viu? Rolam algumas lágrimas. Eu fico emocionado de verdade quando eu me lembro de Digimon. Assim, é uma das coisas que eu mais associo com algumas das minhas melhores memórias de infância, essas coisas que realmente deixam saudade, que a gente lembra e pensa, caramba, como eu queria tá lá naquele momento de novo, vivendo tudo isso de novo, tudo essas coisas que a gente já teve e, e ficam só na memória. E acabam fazendo muitas lágrimas rolarem quando a saudade aperta. Mas então é isso. Eu acredito que eu incluí aqui tudo que eu queria comentar. Como eu disse, é uma conversa bem despretensiosa mesmo. Não é para ser uma coisa em mais detalhes sobre a franquia. É para ser minhas próprias lembranças mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a minha conexão com Digimon. Por favor, deixem aí embaixo nos comentários o que vocês quiserem compartilhar também, a experiência de vocês. Se vocês quiserem recomendar alguma coisa, algum dos animes que eu não assisti, algum jogo, eu nunca joguei nada de Digimon. Vocês podem deixar aí recomendações pra mim também, e recomendações do que vocês acham que eu poderia fazer vídeos parecidos com esse aqui. Eu tenho várias ideias que eu pretendo gravar aí pra frente, mas deixem sugestões aí pra ver se o que vocês querem encaixa com o que eu já tenho em mente, ou se vocês sugerem alguma coisa que eu não pensei ainda, mas que porque vocês pediram, dá pra encaixar aí no cronograma também. E se eu me lembrar de mais alguma coisa que eu gostaria de ter comentado sobre Digimon e acabou ficando de fora, é claro que a gente sempre pode fazer uma sequência. Só depende do interesse de vocês. Então, muitíssimo obrigado por assistirem a mais este vídeo aqui no canal Fritzolino. E nos vemos então nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais! Nico e Shokumon desenvolve para Metal Nico Shokumon. Digimon, digitais, Digimon são campeões.